Olá meus amigos, hoje vamos falar sobre o CDB. Todo mundo deve ter visto o CDB, ou o gerente deve ter empurrado um CDB, acontece. Basicamente o CDB é a forma que o banco pega dinheiro emprestado. Quando você deposita na poupança também é a mesma coisa, é empréstimo que você dá para o banco pega seu dinheiro e empresta para terceiros cobrando uma taxa. Então o CDB seria uma forma do banco pegar um dinheiro emprestado com você aceitando esse contrato. A poupança você deixa o dinheiro lá e o banco usa. No CDB não, você empresta para o banco por uma taxa. O pré-fixado, o pós-fixado, o híbrida, basicamente emprestar dinheiro para o banco é um CDB. Tem três tipos de CDB no mercado, que são os pré-fixados, que você tem uma taxa fixa, você compra lá um CDB rendendo 5% ao ano, então esse CDB vai render isso no final, você não pode resgatar antes, porque esses títulos normalmente eles vêm já com essa característica. Os pós-fixados, que são atrelados a algum índice financeiro, tipo o IPCA, o CDI, né? Eles também existem os que são com resgate só no vencimento, mas existem pós-fixados que tem de resgate durante o período, tem liquidez diária, né? Então alguns títulos você pode comprar ele, investir num CDB com liquidez diária e daqui 2 meses você pode resgatar ele. Né? Essa é a vantagem de pegar um pós-fixado. Um híbrido, ele tem um título que ele é parte IPCA, parte juros pré-fixados. Acontece, não é muito comum, mas eles existem. São interessantes serem investidos. Quais são as características do CDB? Bem, ele tem a característica de ser garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. A rentabilidade, normalmente ele fala ou é 80, ou é 90, ou é 100, 103, 110% do CDI, que é o mais comum, né? Eles costumam ser os mais rentáveis, porque são os mais comumente utilizados. Eu prefiro o LCI, vamos falar na sequência. Existem com liquidez diária, como eu falei, normalmente são pós-fixados, eles são bons para você ter como reserva de emergência. Então, ao invés de deixar o dinheiro na poupança rendendo o que hoje está em 0,14%, não, está 1,4% ao ano, você pode deixar no CDB que rende ali 100% do CDI, que está quase 2%. Um ano vai pagar ali 20% de taxa de imposto, vai dar 1,8% no final, que é mais que a poupança, é liquidez diária. E a pessoa, eu vou deixar na poupança porque a poupança é mais segura. Sabe quem garante a poupança? O Fundo Garantidor de Crédito. A mesma coisa que garante a poupança segura, garante o FGC. É por isso que tem que tirar esse mito de que a poupança é a coisa mais segura que existe, porque a garantia é o FGC, é a mesma de todos os títulos, tanto que nessa parte vamos falar só dos garantidos pela FGC, né? Todos esses são garantidos pela FGC, são tão seguros quanto a poupança. Tem características diferentes, como liquidez, como resgate, mas basicamente, se o banco quebrar, eles são garantidos também, né? Não há custos, eu nunca vi custo em CDB, pode ter que ter, mas eu nunca vi. E a cobrança é o IR regressivo, começa em 22, termina em 15, depende do período que você está investido. Nesse exemplo de rendimento, para quem investiu 10 mil no CDB, está aqui de 2014 a 2016, é aquela taxa de inflação do governo anterior ao atual, né, do governo da Dilma, que a Selic chegou a 16, 14%, 6%, foi um absurdo. Então o CDB, um que rendeu 100%, 1,90%, 1,80% do CDI, ele dá bastante diferença depois desse período de 2 anos. Dá para perceber, assim fica mais fácil. Eu peguei esse período especialmente por isso, porque fica mais fácil para você perceber quanto que está rendendo pelo período, quanto que é percentual, né? Bem, vamos falar agora sobre o Basileia. O acordo de Basileia ele foi feito para os bancos não quebrarem. Ele aconteceu basicamente depois em 2008, quando teve aquela crise subprime americana, porque os bancos estavam emprestando muito mais dinheiro do que eles tinham. Tipo, muito mais dinheiro do que eles tinham. Alguns bancos tinham liquidez de 3%, ou seja, para cada 100 mil reais eles tinham 3 mil na conta. Tipo, era um absurdo. Esse acordo foi feito para evitar esse tipo de coisa. Então, atualmente o acordo prevê que para cada 100 mil dólares, reais, 100 mil dinheiros que o banco tem em conta, ele tem que ter 10,5% em ativo. Então, normalmente esse dinheiro ele fica não como dinheiro, mas ele fica como títulos, né, como tesouro direto, para garantir. E, bem, isso é interessante saber, não vai ser o assunto agora, mas por que os bancos quebram? Porque todo mundo vai resgatar tudo ao mesmo tempo. As quebras que deram em 1929 foram isso. O banco fulano vai quebrar, todo mundo foi lá e sacou a poupança. E o banco emprestou 100 mil, tinha 10 mil em caixa, todo mundo sacou, o banco quebra. Por isso que existem
o Acordo de Basileia, o Tratado de Basileia, para prevenir, pelo menos de uma certa forma, que haja esse resgate imediato. E é por isso que a maioria dos empréstimos, quando você faz um CDB com resgate apenas no final do período, é uma garantia maior para o banco, porque ele não vai ter que se desfazer de bens para pagar a conta, ou então tem que cobrar empréstimos para pagar a conta. Tipo, ele sabe que aquele período que está contratado você vai respeitar, né? O CDB, como eu estava falando antes, ele rende normalmente uma taxa CDI, então o mais comum vai ser 100% do CDI, 90%, 80% do CDI, depende do banco, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do Banco Máxima, que ele está com a taxa de 10% ao ano, né? Esses são exemplos apenas, né? Aqui é data da compra 26 para 2130, sei lá, 2025, são 5 anos, ou seja, o Banco Máximo está pagando para 5 anos, ou seja, você vai investir lá, resgate só no vencimento, 10% ao ano. Parece interessante? Parece. Depois eu vou mandar um artigo para vocês sobre cada um dos bancos que nós estamos analisando, né? Mas é isso, 10 anos, 5 anos para ganhar 10% ao ano, parece interessante. Ó, temos um aqui de 8% ao ano para 2 anos, 2022. 8% parece bom. A Selic está 2 hoje, né? A taxa de juros livre de risco está 2. Um pré-fixado que paga 8% do ano para 2 anos é bom. Mas é aquela, e se a inflação ano que vem for para 10%, o que rende teus 8%? Você tem que saber o que está fazendo. Isso é interessante, mas pré-fixado tem essa característica, né? Você vai contratar aquilo, no vencimento você vai receber aquilo e ponto. Não tem que chorar. A inflação subiu, a inflação caiu, não interfere em nada. Pós-fixado, percentual de CDI, né? 136% CDI, 130%, 126%. Quanto menor for o prazo, normalmente é menor o rendimento, né? Porque eles querem que você deixe o dinheiro lá. Então ali um CDB de novo, 6 anos, tá 136% CDI. E um CDB de 5 anos, a 130. Dá para perceber, né, que quanto maior o prazo, mais eles tendem a pagar, porque eles querem que você deixe o dinheiro mais tempo lá. Temos um exemplo aqui de um CDB que rende a taxa CDI mais a taxa de juros pré-fixada, que seria um título híbrido, né? Começando também com 6 anos ali, paga o CDI, que seria 2% atuais, mas pode subir por causa da taxa de juros, mais 4,5%. Isso quer dizer que isso é interessante porque o CDI ele não é inflação, né? Ele é taxa de juros. Ou seja, aqui está pagando a taxa de juros livre de risco do mercado mais uma pré-fixada. É interessante? É muito interessante. Mas, de novo, são 6 anos. Se você tiver paciência, pode investir. E eu trouxe um outro exemplo aqui que é IPCA mais juros. IPCA é inflação, né? Então aqui está pagando IPCA mais 3,5 para 5 anos. Ou seja, você vai colocar lá R$5.000, né? E no final do período você vai receber o mesmo R$5.000 corrigido pela inflação, ou seja, o teu poder de compra vai se manter os mesmos R$5.000, mesmo que seja daqui 6 anos. O que você compraria com R$5.000 é o que você vai comprar daqui 5 anos. Se a inflação for, sei lá, 50% no período, teus R$5.000 então deviam valer R$7.500 daqui 5 anos. A inflação vai corrigir isso e em cima disso você tem mais 3,5% ao ano. Então isso é o lucro real em cima do título. Esse título é muito bom. Só que novamente são 5 anos, tem que ter paciência e deixar o título rendendo, né? Eu trouxe um comparativo desde 94 até 2015 de como que a poupança 90% do CDI e o CDB de 100% do CDI que se comportaram. E veja que para o mesmo investimento teve variação muito grande. R$1.000 em 94 na poupança está quase 10 mil, aqui R$8.000 praticamente. 90% do CDI ele está rendendo quase R$18.000 talvez, né? E 100% do CDI está rendendo R$27.000. Veja a diferença, com R$1.000 investido, quanto que teve de reajuste. Isso quer dizer que teve praticamente 7 para 8, R$9.000 de diferença, um CDB de 90% para um CDB de 100%. Parece pouco, 90%, 100% do CDI, mas tipo no longo prazo isso machuca, se você pegar um investimento ruim. E se tiver a liquidez que não for diária, for uma liquidez mais longa e você assumir aquele compromisso, às vezes não é interessante você pegar alguma coisa por um prazo muito longo com uma taxa de CDI muito baixa. Imposto de renda. Novamente, falando aqui sobre a progressiva, né, a tabela regressiva do imposto, acima de 1 ano é interessante, porque ele vai para 20%
até um ano. Passou um ano, ele vai para 17,5% do rendimento. Então, se você coloca um CDB para um ano, coloca um ano e um dia para você pegar a taxa menor. Quanto menos imposto, melhor, né? No caso, 720 dias ali seria um período um pouco maior, mas são 15%. Se você tiver interesse em deixar, é bom saber que o imposto é menor. Bem, basicamente, então, se você pega um CDB que está pagando 5% ao ano e 20%, você tinha um ano e um dia, vai pagar 20% do imposto. Então quer dizer que aquele CDB que rendeu 5%, na verdade rendeu 4%. O IPCA, que é a inflação dos 12 meses, deu 2,54%. Isso quer dizer que o poder de compra do seu dinheiro teve essa desvalorização. Quer dizer que teu lucro real foi 1,46% sobre o volume. Falar, 1% é pouco. Bem, pensa que você não perdeu para a inflação, né? A poupança hoje está rendendo 1,4%, enquanto a inflação está rendendo 2,4%, praticamente. Eu vou arredondar para ser fácil a conta. Quer dizer que se você deixa na poupança um ano, todo ano tua poupança vai desvalorizar 1%. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Você tem que pensar que a inflação, ela corrói o valor se a poupança não acompanha. Você vai lá, está atrelado ao CDI. Sim, mas a inflação está maior que o CDI. Como é que você vai se virar com isso? São coisas a ser levadas a sério. A inflação é uma delas. Você não percebe enquanto ela está acontecendo, ela vai comendo um pouquinho, tudo que tu tem. Aqui é só uma informação também do IOF. Se você coloca um CDB lá, 100 mil reais no CDB, resolve resgatar liquidez diária e resolve resgatar ele no 15º dia, você tem que pagar o IOF percentual ao período. No caso, eu não recordo quanto que é o IOF, acho que é 0,38%, acho que é. Não recordo mesmo. Mas eu vou deixar na planilha aqui. Então, no caso, se passa 15 dias, em vez de pagar 0,38%, você vai pagar 0,19%, porque é 50% do IOF só que você vai pagar do período. E é o IOF sobre o lucro, não sobre a operação, porque senão fica inviável, né? Bem, basicamente isso é o CDB. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui embaixo, eu vou responder o mais breve. E vamos agora para a próxima aula.